Cruzeiro venceu o Fluminense por 2-0 e saltou para a primeira colocação do Campeonato Brasileiro. São 30 pontos conquistados contra... deixa eu ajustar aqui. 30 pontos conquistados contra 27 do Fla, que tem um jogo a menos. 27 do Bragantino, que tem o mesmo número de jogos do Cruzeiro. O Bahia tem 24, também com jogo a menos. O Palmeiras tem 23, com 2 jogos a menos do que o Cruzeiro. O Palmeiras pode ir até 29. Só queria lembrar que o Cruzeiro faz, daqui até o fim do primeiro turno, jogos relativamente acessíveis, tá? Tava contando para vocês sobre esse detalhe. Mais um gol do Caio Jorge, que se tornou ainda mais artilheiro do campeonato, 12 gols para o Caio Jorge, 9 para o Arrascaeta, Verratti com 8, são os 3 maiores goleadores. E aí só mais um destaque, se a gente pegar os 7 primeiros colocados do Brasileirão, o único que venceu na rodada foi o Cruzeiro. O Cruzeiro venceu, o Flamengo perdeu, o Bragantino empatou, o Bahia não jogou, o Palmeiras empatou, o Botafogo empatou e o Fluminense perdeu. Beleza? Notícia de última hora no Cruzeiro está no site itatiaesporte.com.br. O Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro, escolhido hoje o melhor em campo pela equipe da Itatiaia, rejeita qualquer sondagem do exterior. É a matéria do Leonardo Parrella, do Guilherme Abraão e do Guilherme Pio. O Fabrício Bruno, segundo a matéria aqui do itatiaesporte.com.br, apurou que o staff do jogador recebeu várias sondagens, clubes do Oriente Médio querendo o Fabrício, que tem 29 anos. Segundo a matéria que você assiste, lê aqui no Itatiaia Esporte, o Fabrício Bruno rejeitou qualquer possibilidade de deixar o Cruzeiro nesse momento. Ele tem contrato até dezembro de 2028, já são 27 jogos na temporada de 2025 e hoje ele marcou o primeiro gol na temporada. Tá jogando muito o Fabrício Bruno, Nath, e aí te pergunto, a gente já falou em outras transmissões do Matheus Pereira na seleção, do Caio Jorge, e o Fabrício Bruno, Nath, é também para pensar na amarelinha ou não é para tanto? Eu tô gostando, e ó, ele tem estatura, ele tem velocidade, boa saída de bola, tudo que o Ancelotti gosta, Nath. Participa muito também do jogo ofensivo, né? Hoje ele fez o primeiro gol aí com a camisa do Cruzeiro, mas a gente sabe que o Fabrício Bruno é um ótimo cabeceador, seja na hora que o Cruzeiro tá atacando, que o time tá atacando, seja também para ganhar os duelos aéreos na hora de se defender. O Fabrício Bruno é um zagueiro muito completo, como você frisou, é um zagueiro de boa antecipação, de bom posicionamento, de velocidade, né? Tem isso como uma das suas principais características. É um cara também que sabe sair jogando, né? Não é um zagueiro grosso, muito pelo contrário, tem qualidade no passe e é um zagueiro muito alto, de muita imposição física. O que é importante também, você vê em vários duelos como que o Fabrício Bruno chega firme, chega forte, e isso é importante para um time que compete com tanta intensidade, que está brigando por coisas grandes como o Cruzeiro. E acho que sim, ele tem que estar no radar. O Fabrício Bruno, inclusive, já tem passagens por seleção brasileira, já foi convocado recentemente nessas listas largas que a gente fala, né, que tem aquela lista que o treinador coloca vários nomes, depois ele reduz ali a lista que de fato serão os convocados, mas nessas listas maiores, o nome do Fabrício Bruno geralmente está entre os jogadores possíveis de serem chamados, e eu acho que assim permanecerá. E quanto mais o Cruzeiro for uma equipe encaixada e forte do ponto de vista coletivo, mais individualmente os jogadores vão aparecer e naturalmente vão despontar para a seleção. E se o Ancelotti vai ficar de olho no Caio Jorge, ele vai assistir o jogo do Cruzeiro, ele vai ver o Fabrício Bruno lá na defesa também. E aí isso faz parte. E é um reconhecimento que o jogador merece pelo trabalho bem feito. Foi uma vitória de líder, Valu. O Cruzeiro está exatamente na posição onde ele merece estar. Uma atuação completa, gigante no Maracanã contra o Fluminense, um primeiro tempo de muita imposição, de organização, de uma letalidade absurda em transições e também na bola parada. No segundo tempo, o Cruzeiro, pelo placar construído na primeira etapa, acabou podendo se defender um pouco mais, deixando o Fluminense ter mais a bola, que foi com tudo para cima, né? O Renato chegou a colocar 4 atacantes. Naturalmente o Cruzeiro sofreu, mas soube sofrer, defendeu muito bem a sua área de forma impecável, e quando a bola passou pela primeira linha tinha um Cássio seguro, que faz um grande campeonato brasileiro e apareceu bem também nessa partida.
todo o time tá de parabéns, todo o time foi muito bem, estratégia impecável do Leonardo Jardim. É claro que o Matheus Pereira foi o protagonista desse jogo, o camisa 10 sendo o grande expoente do Cruzeiro no jogo em que colocou o time no topo do Brasileirão, é bem simbólico. Mas vale falar do time por completo, grande atuação de Cássio, de Fagner, Fabrício Bruno, Vidalba, Cauã Prates, que até então fez o jogo da sua vida. Nem parecia que tinha apenas 16 anos de idade em campo, né? Impressionante. Romero vive o seu ápice, Lucas Silva cresceu no segundo tempo, Christian e Wanderson sempre contribuindo bastante para com o time, e Caio. Claro, Caio Jorge, sempre muito importante e eficaz. Na chance mais clara que teve, ele guardou. Já adianto, vai ter gente cruzeirense tentando diminuir esse Fluminense. O Fluminense, que hoje perdeu para o Cruzeiro, ainda não havia perdido dentro de casa no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro tem um novo líder, meus amigos, e esse líder é o time de vocês, Cruzeiro Esporte Clube. Quê? É isso mesmo, Vavá. O quê? Cruzeiro Esporte Clube, líder do Campeonato Brasileiro na 14ª rodada. Quem diria, né? Pelo ano que começou aqui no Cruzeiro. E é líder não por acaso, é líder porque joga como a gente viu o Cruzeiro jogar nessa partida diante do Fluminense. O Caio falou muito bem, vai ter gente tentando desmerecer esse Fluminense, como sempre é. E é curioso como os adversários do Cruzeiro sempre fazem a pior partida diante desse time aí do Leonardo Jardim, né? Talvez não seja só coincidência. É impressionante como joga futebol esse time do Cruzeiro. Um primeiro tempo, mais uma vez, super dominante, de muito controle, mesmo com bem menos posse de bola que o adversário. O Cruzeiro que quase não sofreu no primeiro tempo e que foi letal nas oportunidades que criou. 5 chutes na direção do gol e um aproveitamento perfeito dessas oportunidades. Matheus Pereira decidindo mais uma vez um jogo desse tamanho, né, com 2 assistências. E nesse momento o Cruzeiro tem o artilheiro do Campeonato Brasileiro e o maior assistente do Campeonato Brasileiro, então não por acaso está na liderança da competição. No segundo tempo, o Renato volta com uma mudança, não vou nem dizer que é ousada, acho que era necessário. Com o 0-2, ele tira um volante, coloca um atacante, e com esses 4 atacantes ele rodeia muito a área do Cruzeiro, e para mim, até ali os 30, 35 minutos, um jogo bem descontrolado por parte do Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro, de fato, sofreu porque tinha dificuldade de reter a bola quando recuperava essa posse, né? Então, por vezes conseguia interceptar as oportunidades ali do Fluminense, mas tinha dificuldade de avançar com essa posse de bola até uma zona de perigo. Mais ou menos ali aos 25 minutos, o Caio Jorge tem uma oportunidade numa bola lançada em que o Thiago Silva se posiciona muito bem e acaba bloqueando qualquer oportunidade dele finalizar. Isso aos 25, e aí aos 35, coincidência ou não, depois das entradas de Marquinhos e Eduardo, eu sinto que o Cruzeiro passa a conseguir reter melhor essa posse quando a tem. E aí é o tipo de jogo que o Cruzeiro precisa fazer quando já tem o resultado, né? E o adversário vem todo para cima, buscando aí diminuir a vantagem. É importante que o Cruzeiro, quando consiga recuperar essa posse, valorize essa posse. E o Cruzeiro conseguiu fazer isso de uma maneira mais acurada, assim, a partir ali dos 35, mais ou menos, do segundo tempo. E aí ficou um jogo um pouco mais controlado por parte da equipe celeste. É claro que o Fluminense continuou tendo as suas oportunidades. Vocês viram os atletas que entraram. O Fluminense tem muita qualidade no seu time titular e também no seu banco de reservas. 2 bolas na trave, né? Em uma delas, acho que absolutamente sorte do Cruzeiro mesmo. E sorte faz parte, né, do bom momento. Na outra, o Cássio estava na bola, mas fato é que um Cruzeiro que soube finalizar a partida, e aí nos minutos finais já nem parecia sofrer tanto, e o Fluminense mais num ímpeto ali de tentar encontrar alguma coisa, mas até meio descoordenado já nos acréscimos. Mas uma vitória gigante do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, que quebra um tabu que era muito incômodo, né, Valor? Um Cruzeiro muito incômodo, um Cruzeiro... 2008. Pensa, quase 10 anos, um time do tamanho do Cruzeiro, eu acho que, na minha opinião, não pode ficar tanto tempo assim. A gente entende que cada partida tem o seu contexto. Mais de 10 anos, ô Rafa. Eu ia falar 20 anos, perdão. Que você está pensando 2018, talvez. 2008, mais de 10 anos. O Alberto falar mais de 20. até a adiantar isso, né? A última vitória do Cruzeiro no novo Maracanã tinha sido na Copa Libertadores da América
contra o Flamengo, né? Pois é, então é muito tempo, eu ia falar quase 20 anos, é porque já bateu a hora, né, Valu? Mas hoje a gente vai até amanhã, você fica aí, você deixa o seu like e compartilha. É impressionante, né? O Cruzeiro, não acho que era obrigação desse grupo quebrar esse tabu, né? O tabu vai sendo desenvolvido aí por mais de uma década, mas foram lá e com muito mérito conquistaram mais uma grande vitória. E o que me tranquiliza muito é saber que o Cruzeiro está galgando as posições que está galgando no Campeonato Brasileiro com muito mérito. É um time que vence e a gente sabe exatamente por que venceu. A gente conhece as identidades do Cruzeiro, tem as suas valências, tem as suas deficiências, como qualquer equipe, mas tem sido muito dominante dentro desse campeonato. E hoje venceu um adversário, Valu, que vai perder pouquíssimos pontos dentro dos seus domínios, né? Claro que hoje perde um grande valor na figura do John Arias, mas que vai continuar sendo muito dominante no Maracanã. E esses pontos, eu de verdade não acho que eram pontos acessíveis. Eu acho que são os pontos que você vai lá e busca no ímpeto. E esses pontos podem fazer muita diferença ali na frente para os objetivos do Cruzeiro no campeonato. Mandar um abraço para o grande Sargento Barros, grande cruzeirense que está nos acompanhando lá, um amigo de muitos anos, um cruzeirense completamente maluco que está muito feliz. Aliás, hoje todo cruzeirense pelo planeta fora, né? Maluco com essa vitória contundente do Cruzeiro. E você que está aí na Samuca TV, hein? Vamos chegando porque tem muita coisa a ser dita, a ser mostrada ainda desta vitória. Tem a zona mista, tem a coletiva, claro, antes da zona mista teremos a coletiva do técnico Leonardo Jardim. Ah, Jardim, o Barros, meu amigo, escreveu aqui, o que o Jardim está fazendo com este grupo do Cruzeiro é material para ser estudado. Realmente iremos falar mais uma vez, né, de Leonardo Jardim. E você segue aqui com a gente, 17 mil pessoas ligadas. Eu garanto a vocês que se essas 17 mil pessoas deixarem o like, 18 agora, vamos deixar o like e fazer transformar em 18 mil likes também, porque acho que a gente consegue chegar. Vamos fazer um negócio? Vamos ver se a gente consegue chegar em 20 mil pessoas aqui com a gente, para a hora que o Jardim for falar aqui na Samuca TV, todos nós estamos aqui bem atentos ao que o técnico português vai falar depois desta vitória do Cruzeiro para cima do Fluminense. É isso então, pessoal, a gente segue falando aqui de uma noite incrível. O Cruzeiro fez exatamente aquilo que a gente esperava que fizesse, em termos de tentar praticar o seu futebol, de tentar fazer com que o Fluminense pagasse por isso, e são tantos jogadores, é difícil, né? Eu não consigo tirar alguém de cena assim e dizer, olha, fez uma partida assim, assado. E de fato, é um time, somos um time, né? Essa que é a grande verdade. Então a gente chega a essa 9ª vitória já, Caio Fábio. A gente precisa de lembrar que no ano passado, no Campeonato Brasileiro inteiro, o Cruzeiro conquistou 14 vitórias e agora, já em 14 jogos, o Cruzeiro consegue um número de 9 vitórias. Caio Jorge fazendo mais um gol, balançando as redes, são 12 gols em 14 jogos. Quem joga bomba pet, o Cruzeiro, eu não sei, o Cruzeiro da realidade, Caio, tá melhor do que o meu Cruzeiro no bomba pet. Como é que pode isso? Que coisa linda, Valu. E vale lembrar que o Caio Jorge, das 14 partidas disputadas pelo Cruzeiro, disputou 13, né? Porque ele não entra contra o Internacional no Beira-Rio, o que torna ainda mais impressionante o campeonato dele. No Campeonato Brasileiro passado, os artilheiros terminaram com 15 gols. O Caio Jorge já tem 12, e uma tendência absurda de se consolidar como artilheiro do campeonato com ainda mais gols. É muito legal tudo que o Cruzeiro tem construído até aqui. É um time com identidade, que sabe muito bem o que fazer e que dentro de campo executa com primor. As vitórias do Cruzeiro são muito bem construídas. Eu até falava no pré-jogo que contra Sport e Fortaleza, o Cruzeiro resolveu rapidamente as partidas. Hoje contra o Fluminense, tudo bem que sofreu no segundo tempo, mas muito por uma condição de um 2-0 feito com imposição, com autoridade na primeira etapa. Então, o Fluminense, que é um outro nível de adversário em relação ao Sport Fortaleza,
experimentou desse sabor amargo de enfrentar o Cruzeiro, que fora de casa tá conseguindo resolver os jogos de forma muito rápida. Isso é impressionante. E aí o time pode perfeitamente acabar se dosando um pouco mais, até porque não dá para manter o mesmo ritmo o tempo todo. E o Cruzeiro tá voltando agora, né, Caio? Esse Bem Cruzeiro lembrado. não tá com ritmo, não. Este Cruzeiro voltou no último final de semana contra o Grêmio, contra um Fluminense que disputou a Copa do Mundo de Clubes. Disputou Importante. 6 jogos. Perfeito. Enquanto o Cruzeiro estava em tempo de preparação, fazendo amistoso, o Fluminense fez 6 jogos em menos de um mês. Se tem uma coisa que não falta ao Fluminense é ritmo. E o Cruzeiro ainda não está no seu melhor ritmo, porque fez apenas o seu segundo jogo depois desse tempo de preparação. E mesmo assim já foi capaz de fazer essa partida exuberante no Maracanã. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.